Bem, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e agora nós vamos ver o que é o resultado mais importante acho que o teorema mais importante do curso, porque ele relaciona sistemas lineares invariantes no tempo, certo? Com a operação de convolução com a transformada de Fourier. É o teorema da convolução, que ele basicamente relaciona a convolução com a transformada de Fourier, tudo bem? Então, basicamente, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que a operação de convolução no domínio do tempo corresponde à multiplicação no domínio da frequência. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, a gente vai realmente aqui demonstrar esse teorema da seguinte forma: considere então x um sinal cuja transformada de Fourier é x de f. Considere um outro sinal no domínio do tempo y de t, cuja transformada de Fourier é y de f. Nós queremos calcular quanto vale, o que é a transformada de Fourier de x convolução y. Tudo bem? Então, veja bem, aplicando a definição de convolução, o que é a convolução de x com y? É essa primeira integral aqui, ó. É integral de x de tal, y de t menos tal, de tal. Só que eu vou pegar o resultado da convolução e vou aplicar uma transformada de Fourier na saída, que é essa outra integral. Integral do resultado da convolução e elevado a menos j2πft dt. Então, veja, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com artifício matemático, somando e subtraindo tal do expoente aqui, ó, da exponencial, tá vendo? Ó? Mais tal, menos tal. É isso que a gente fez. É a mesma coisa que somar a zero, portanto, não afeta em nada o sinal. Lembrando que aqui tem um errinho, tá faltando um y aqui, né? Esse aqui é y de t menos tal, certo? Então, somamos e subtraímos tal do expoente. Ora, o que acontece? Agora a gente consegue desmembrar essa exponencial aqui em duas. Então, eu vou desmembrar essa exponencial em duas. Quais duas? Uma, essa aqui, exponencial, né? E de menos j2πf tal, e a outra, e a menos j2πf t menos tal. Então, quando eu desmembro em duas exponenciais, o que eu posso fazer? Eu posso agrupar em uma integral x de tal com a exponencial que só tem tal, de tal, e a outra integral, o y de t menos tal, com a exponencial que tem t menos tal. E aqui dt. Então, agora, outro pulo do gato, né? Vamos renomear as variáveis. Então, seja beta t menos tal. Então, d beta dt é igual a 1. Ou seja, d beta é igual a d tal. Veja, agora o que a gente vai escrever? A gente vai simplesmente substituir t menos tal por beta e o dt por d beta. Então, partindo dessa equação aqui, substituindo t por t menos tal por beta, tá aqui. T menos tal aqui da exponencial por beta e o dt por d beta, olha o que a gente obteve. O que é essa primeira integral aqui, pessoal? X de tal e a menos j 2πf tal de tal. Isso é a transformada de Fourier de x, tá aqui. O que é essa segunda integral aqui, ó? Integral y de beta e a menos j2πf beta de beta. É a transformada de Fourier de y. Tá aqui. Portanto, na verdade, aqui, ó, isso é um produto, tá?
esse sinal aqui não tá legal, não. É o produto. É x de f, porque aqui entre as integrais é um vezes, tá vendo? Vezes y de f. Para não confundir com convolução. Parece que é convolução. Não é, é um produto aqui. Então, ó, o que que a gente chegou? A gente chegou que a transformada de Fourier da convolução é igual a x, ao produto das transformadas de Fourier. Tudo bem? Então, olha, se eu aplicar a transformada inversa aqui, o que que eu obtenho, pessoal? Olha só, se eu aplicar a transformada inversa, então, o que a gente tem aqui é justamente isso, né? Ó, a gente tem aqui que f aplicado em x de t convolução y de t é igual ao produto das transformadas de Fourier. Se eu aplicar transformada inversa dos dois lados, f a menos 1 com f cancela. Então, eu vou ter aqui x de t convolução y de t igual a transformada de Fourier inversa da de x de f vezes y de f. Então, um outro algoritmo para calcular a convolução, pessoal. Esse aqui, ó, é basicamente uma forma computacionalmente mais eficiente de calcular a convolução quando os nossos sinais são grandes, né? Vamos supor que aqui os dois sinais aqui, ó, eles são grandes, eles têm, sei lá, 1024 amostras. Para eu fazer uma convolução de dois sinais de 1024, tamanho 1024, é uma operação custosa. Eu posso fazer o quê? Eu aplico a transformada de Fourier em um sinal, acho o espectro. Aplico a transformada de Fourier no outro sinal, acho outro espectro. Faço um produto pontual, aqui é produto ponto a ponto. O primeiro elemento da transformada de x com o primeiro elemento da transformada de y. Segundo elemento da transformada de x com o segundo elemento da transformada de y. Assim sucessivamente, e depois volto aplicando a transformada inversa. Isso é a mesma coisa que fazer a convolução. Tudo bem, pessoal? Então, ó, é aquilo. Olhando para um slit agora. Vamos olhar. Esse aqui é um slit, ó. É um sistema linear invariante no tempo. Então, se eu tenho x de t como sinal de entrada, h de t é a minha resposta impulsiva, quem é a saída y de t? É a convolução de x por h. Isso a gente já sabia. Agora, no domínio da frequência, ó como que é mais fácil, mais eficiente, né, computacionalmente, analisar um slit no domínio da frequência. Então, no domínio da frequência, está entrando um espectro aqui, a transformada de Fourier do meu sinal x de t. Quem que é a transformada de Fourier da resposta impulsiva? Ela recebe um nome especial. Ela tem o nome de função de transferência. Então, sempre que vocês ouvirem falar em função de transferência ou transfer function do inglês, lembre-se que isso significa a transformada de Fourier da resposta impulsiva de um slit. Tudo bem? Então, é a transformada de Fourier do filtro. Em outras palavras, é isso. É a transformada de Fourier do filtro. Quem que é a saída, pessoal? Quem que é a saída do slit no domínio da frequência? Então, no domínio da frequência, como que fica aqui a saída do slit? Fica bem mais simples. O y de f é igual a h de f vezes x de f. Então, no domínio da frequência, é assim que a gente analisa um slit. A sua saída é o produto da
transformada da entrada, de Fourier da entrada, com a função de transferência. Tudo bem, pessoal? Então, veja, a análise de slits usando o domínio da frequência é apenas um produto, é fazer um vezes. Então, aqui, ó, é como se eu fosse assim, ó. É como se, como que eu posso explicar? Uma vez que eu quebrei o meu sinal de entrada em senos e cossenos, aqui, quem que é o xão de f? São todas as frequências do meu sinal de entrada, todos os senos e cossenos nas mais diferentes frequências. O h, quando eu pego a transformada de Fourier de h, que é a função de transferência, é como se ele fosse o ganho que eu vou dar para cada frequência, para cada componente de frequência do meu sinal. Uns eu vou dar ganho, uns eu vou atenuar, dependendo do valor de H de F. Se for próximo de zero, eu estou atenuando. Se for grande, eu estou amplificando as frequências do sinal. Então, é como se a função de transferência realmente fosse um filtro no domínio da frequência, onde eu dou ganho ou atenuo, né? Qual que é o papel do H de T aqui, ó? O papel do H de T é ou dar um ganho ou uma atenuação nas frequências. Tudo bem? Então, em termos matemáticos, matematicamente falando, a gente pode dizer o seguinte: a gente pode dizer que exponenciais complexas são autofunções de slits, de sistemas lineares invariantes no tempo. Por quê? Porque a saída é apenas o produto da entrada pela função de transferência. Então, eu não estou modificando as frequências. Veja, o que, que essa equação diz? Todas as frequências que tem aqui em x, elas vão permanecer em y. Somente elas vão estar aumentadas ou diminuídas. Então, quer dizer, como que eu posso dizer, esticar uma determinada frequência, ou eu vou, né, digamos, fazer encurtar, né, diminuir, atenuar uma determinada frequência, que é a ideia igualzinha quando a gente tem lá os autovalores e autovetores, né, de operadores lineares, que são aquelas direções, vetores que estão naquelas direções que quando eu multiplico pelo meu operador linear, ele só aumenta ou diminui o tamanho do vetor, ele não modifica a direção do vetor. Então, é isso que a gente tem aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, do ponto de vista matemático, eu posso escrever assim, ó, exponenciais complexas são autofunções de sistemas lineares invariantes no tempo. Isso é muito importante, tudo bem? Como elas são autofunções, é muito mais fácil estudar quando eu estudo a passagem de sinais por slits, se eu olhar nesse domínio da frequência, quer dizer, eu estou num domínio muito mais adequado para analisar a passagem de sinais por slits, né? O domínio da frequência, ele me permite, como as exponenciais complexas são autofunções desses slits, antes de passar para o slit, se eu trocar a minha base, em vez de domínio do tempo, for para a base do domínio da frequência, eu tenho uma representação muito mais, né, simplificada, muito mais otimizada para estudar a passagem de sinais por slits. Essa é a grande sacada do teorema da convolução. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Basicamente essa é a ideia. E com essa ideia do teorema da convolução, abre-se portas aí, né, para filtragem de sinais no domínio de Fourier, no domínio da frequência.
Então, quando a gente olha para um filtro H de F, aqui, ó, para uma função de transferência, basicamente, essa função de transferência, ela pode ser classificada como sendo de quatro tipos distintos. Então, um tipo, qual que é o mais, um dos primeiros tipos aqui, ó, o passa-baixas. Então, quando a gente diz que um filtro é do tipo passa-baixas, o que que ele faz? Ele deixa passar as baixas frequências e elimina ou atenua as altas frequências. Então, como o próprio nome diz, onde estão as altas frequências? Nos ruídos, nas variações abruptas. Então, um filtro passa-baixa, qual que é a função dele? É suavizar sinais. Suavizar sinais. Remover ruídos. Essa é a grande utilidade de filtros passa-baixas. E como que é, pessoal, um filtro passa-baixa ideal? Um filtro passa-baixa ideal, ele é desse tipo aqui, onde aqui eu tenho menos F e F, aqui ó, menos F mais F. São as frequências de corte. Qualquer frequência acima da frequência de corte vai ser zerada. Então, quando eu multiplico aqui, ó, esse é o espectro de frequências do meu sinal. Esse é o X de F. X de F. Esse aqui é o meu H de F. Quando eu faço o produto desses dois, olha o que eu obtenho aqui. Y, Y de F. Tá vendo que é um sinal que só tem baixas frequências? As caudas aqui do espectro foram cortadas, tudo bem? E com certeza, que tipo de sinal vai ser esse aqui? Vai ser um sinal suavizado. Muito bem. Agora, um outro tipo de sinal, de filtro que existe, são os filtros passa-altas. O que que eles fazem? Eles deixam passar as altas frequências, atenuando as baixas frequências. Tipicamente, esses filtros, eles são bons para detectar bordas em imagens, para detectar variações abruptas em sinais. Então, eles detectam variação. Onde houve uma variação, esse filtro dá uma resposta muito forte. Então, aqui está o meu X de F, meu sinal, o espectro de frequências do meu sinal. Aqui está o filtro passa baixo, passa altas ideal. Então, esse aqui é o filtro passa altas ideal. Aqui é a frequência menos F mais F. Então, ó, tudo que tá tudo que é maior do que f em módulo, eu deixo passar. Tudo que é menor que f em módulo, eu corto. Então, ó o que seria o espectro resultante do meu y de f. Só as altas frequências, as baixas frequências eu cortei. Aqui eu tenho um sinal de que tipo? Eu provavelmente tenho detecção, eu tenho aqui um sinal em que eu tenho detecção de variações abruptas. Se o meu sinal original tinha um pouquinho de ruído, depois de uma filtragem passa altas, ele vai amplificar o, as altas frequências. É provável que o ruído até aumente um pouco mais. Tudo bem? Além desses dois, claro, os dois tipos mais conhecidos são passa baixas e passa altas, mas tem outros, pessoal. Tem o passa banda e o rejeita banda. Qual que é o passa banda? Um filtro passa banda, quando eu tenho aqui uma frequência de interesse, aqui, ó. Eu só estou interessado nesse delta F aqui, ó. Eu só estou interessado nesse delta F, frequências que caem aqui. Então, quando eu multiplicar o meu espectro do sinal de entrada por esse filtro passa-banda, só vou reter as frequências que estão nessa janela do sinal. Eu só retenho essas frequências de interesse. Por outro lado, eu posso querer fazer o oposto, né?
rejeitar as frequências de uma determinada janela. Por exemplo, eu sei que o meu ruído é um ruído que está lá na frequência, não sei, tem uma determinada frequência que eu conheço. O meu ruído ele está nessa frequência. O que, que eu faço para tentar remover? Eu vou lá, mapeio a janela aqui, ó, delta F, de onde está o meu ruído, e filtro o meu sinal. Quer dizer, eu vou remover exatamente essa janela de frequências do meu sinal. Se o meu ruído eu sei que estava aqui, ele vai ser eliminado. Então, rejeita banda. Tudo bem? E basicamente é isso. Então, a filtragem no domínio de Fourier é uma forma muito eficiente de filtrar sinais sem precisar implementar a convolução no domínio do tempo. Ela está sendo feita a partir do produto das transformadas de Fourier, tá certo? Graças ao teorema da convolução. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Espero que tenham entendido, né? Desejo a todos aí bons estudos e nos vemos em próximos vídeos aí. Até mais.